Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Retificando, Avelino Aparecido Rocha, presente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata. Tadami Kawata, ausente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Bonifácio Campaner, presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 9 vereadores, presentes, 10. Havendo o número regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 15ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmos número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Os teus pensamentos para conosco, ninguém há que se possa comparar. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém.
Agradecemos o vereador Bonifácio Campanero pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 1943/98, envia resposta à indicação número 148/98 do edil Edival Antônio dos Santos. Ofício número 1985/98, respostas aos requerimentos números 129/98 do edil Antônio Edivaldo Costa e as indicações número 149/98 do edil Edival Antônio dos Santos, 152/98 do edil Hélio Correia, 156/98 do edil Jaime José da Silva, 163/98 do edil Mário Aparecido Pavan. Ofício número 1967/98 encaminha resposta ao requerimento número 035/98 de autoria do edil Clemente Cavazana. Ofício número 2031/98, enviando resposta ao requerimento número 83/98 do edil José Carlos Sanches Hernandes. Ofício número 2028/98, resposta aos requerimentos números 163/98 do edil Edival Antônio dos Santos, 145/98 do edil Jaime José da Silva, 165/98 do edil Sidney Giron e as indicações números 132/98 do edil Hélio Correia, 154 e 155/98 do edil Jaime José da Silva, 175 e 176/98 do edil José Américo do Nascimento, 161, 162, 164 e 183/98 do edil Mário Aparecido Pavan, 114/98 do edil Sidney Giron, 142/98 do edil Tadami Kawata. Ofício número 2034/98, resposta ao ofício P/89/98 desta Casa, referente ao processo TRT/15, número 16481/1995, REO-9. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Deputado estadual Jamil Murad, enviando resposta à moção 003/98, de autoria dos vereadores Antônio Edivaldo Costa e Sidney Giron. João Jorge Rezec, agradecendo o envio de cópia do requerimento 140/98, de autoria do edil Sidney Giron, de voto de aplauso.
Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência à 12ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, realizada no último dia 20 de abril, encaminhando para tanto o devido atestado médico. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Carlos Hernandes, vereador, PFL. Senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência à 13ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, realizada no último dia 27 de abril, encaminhando para tanto o devido atestado médico. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. Senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência à 8ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, realizada no último dia 23 de março, encaminhando para tanto o devido atestado médico. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador, PMN. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Senhores Edson Vulcano Júnior e Fábio Rissatugo agradecem a colaboração e participação desta casa na realização do primeiro campeonato juvenil da Federação Paulista de Karatê regionalizado, dia 25/4, no Ginásio de Esportes Plácido Rocha. Paróquia de Nossa Senhora de Fátima convidando para a festa da padroeira com programação para todo o mês de maio de 98. Caixa Econômica Federal notifica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 525.362,32, destinados ao programa Pró Saneamento, Drenagem Urbana. Solicitamos que seja efetuada a leitura dos projetos de lei do Executivo. A empresa Elcio, da Loca e Filhos Limitada, foi beneficiada com área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biagi, composta pelos lotes 14, 16, 17 e 18 da quadra B, destinada à construção de prédio adequado para a exploração do comércio atacadista de madeiras beneficiadas, ferragem e indústria de móveis de madeira, conforme a Lei Municipal 4.836, 19 de julho de 96, cópia anexa. Conforme o expediente incluso, a empresa Elcio, da Loca e Filhos Limitada, tem interesse na utilização do lote 12, quadra B, cuja concessão de direito real de uso foi otorgada à empresa Patti Indústria, Comércio e Bebidas. A empresa Patti não tem interesse no lote em referência, conforme termo de desistência anexo. Daí a razão de estar submetendo à apreciação dessa casa o projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso do lote 12, quadra B, do Distrito Industrial Alexandre Biagi, à empresa Elcio, da Loca e Filhos Limitada e da outras providências. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal 4.160, de 14 de abril de 94, ficou o Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, com o objetivo de ceder pessoal do quadro de funcionários de diversas secretarias da Prefeitura para prestarem serviços à referida entidade. A lei de licitações determina o prazo máximo de 60 meses para a duração de contratos. Como o convênio autorizado pela lei supradita já tem duração de 4 anos, faz-se necessária a celebração de um novo convênio com nova autorização do Legislativo Municipal, obedecendo-se assim os dispositivos da legislação vigente. Isso posto, determinamos a elaboração da matéria anexa que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, visando a cessão de funcionários. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Denomina Walter Luiz Casteleto a Rua 2, localizada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prato. Sidney Giron, vereador, PPB.
Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina José Boaventura da Silva, Rua 19, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. Mário Mardegan, vereador, PRP. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Deícola Fernandes Vieira, Rua 6, localizada no Parque Industrial de Grandes Resíduos. Sidnei Giron, vereador, PPP. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Altera dispositivo da Lei Municipal 5.008/97. Artigo 1º, inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal, que estabelece normas para a exploração de serviços de transporte de passageiros e veículos de aluguel, táxi, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Item 1. Ter menos de 15 anos de fabricação. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Edival Mateus dos Santos, vereador, PSDB. Outra vez. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Walter Torres, a Rua 1, localizada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado. Sidnei Giron, vereador, PPB. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Fica concedida homenagem à colônia nipo-brasileira de Araçatuba através da entrega de cartões de prata aos senhores Isao Honda, Masao Shirozaki, Jiro Igarashi, Ryu Sanomiya, Tadami Kawata, Niro Ikeda e a senhora Fusako Hoshika Ikyo No, representantes da colônia, por ocasião das comemorações de 90 anos de imigração japonesa no Brasil. A homenagem que trata o artigo 1º será realizada em sessão solene, especialmente convocada para o dia 18 de junho de 98, a realizar-se na Associação Cultural Nipo-Brasileiro de Araçatuba, localizada na Rua Antônio Florencio 346. As despesas decorrentes à execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente e suplementadas se necessário. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de resolução. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba altera os dispositivos da Resolução 1167, de 11 de abril de 94. O artigo 42 da Resolução 1167, de 11 de abril de 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Araçatuba, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Os membros da mesa não poderão integrar quaisquer das comissões permanentes. Artigo 2º. Fica criado um parágrafo único no artigo 51 com a seguinte redação. O vereador investido no cargo de presidente da Câmara deverá cumprir o expediente diário de 4 horas no gabinete da presidência. Artigo 3º. O artigo 65 da Resolução 1167/94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65. As comissões permanentes, compostas cada uma de 3 membros, têm as seguintes denominações. Primeira, Justiça e Redação. Segundo, Finanças e Orçamento. Terceiro, Assuntos Econômicos. E quarto, Assuntos Sociais. Compete à Comissão de Assuntos Econômicos emitir parecer sobre todos os processos atinentes à realização de obras e execução de serviços pelo município, por autarquias e entidades paraestatais e concessionárias de serviços de âmbito municipal e outras atividades que digam respeito a transportes e comunicação. Segundo, fiscalizar a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Emitir parecer sobre os processos referentes às atividades que digam respeito ao comércio, à indústria e ao abastecimento. Emitir parecer sobre os processos referentes às atividades relativas à produção agropecuária, à conservação do solo e da água, à defesa do meio ambiente, proteção e educação ambiental. Compete à Comissão de Assuntos Sociais emitir parecer sobre os processos referentes à educação, esporte, cultura, saúde, previdência e assistência social, ainda direitos da pessoa humana. A composição das comissões permanentes poderá ser feita de comum acordo pelo presidente da Câmara e líderes de partidos. O mesmo vereador não poderá participar em mais de uma comissão. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Mesa diretora, Antônio Carneiro da Silveira, presidente, Carlos Hernandes, primeiro secretário, Sidnei Giron, segundo secretário. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos urgência para discussão e votação do projeto que autoriza o Executivo a estabelecer convênio com a Acrepom, Associação de Coleta e Reciclagem de Papéis e Outros Materiais. Nelson Reis Alves, vereador PPB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 16. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria é considerada a pauta da ordem do dia desta sessão.
Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que no dia 20 de outubro apresentamos ao plenário desta Câmara requerimento 442/97, dirigido à senhora prefeita, solicitando informações a respeito de diversos terrenos localizados na Rua Peru, na quadra formada pelas ruas Peru, Guaraciaba, Professora Chiquita Fernandes e Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, considerando que até a presente data não obtivemos resposta ao aludido requerimento, considerando que por se tratar de assunto de interesse público, uma vez que a situação dos terrenos contraria a legislação municipal, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, quais são os nomes dos proprietários dos terrenos baldios localizados na quadra formada pelas ruas Peru, Guaraciaba, Professora Chiquita Fernandes e Avenida Joaquim Pompeu de Toledo? Por que o Executivo Municipal, através dos seus fiscais, vem se omitindo há tanto tempo com relação a essa situação? Terceiro, quais as providências que o Executivo pretende tomar objetivando solucionar o problema do acúmulo de lixo e entulhos nesses terrenos, bem como a falta de muro e calçamento do passeio público? Edivaldo Antônio dos Santos, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do tenente brigadeiro do ar, Deoclésio Lima de Siqueira, ocorrido no último dia 23 de abril, aos 81 anos, considerando que o brigadeiro deixa a esposa, a senhora Olga Silqueira, os irmãos José Melo Siqueira e o almirante Diócles Lima de Siqueira, sobrinhos de um grande legado de amigos e admiradores, que o brigadeiro residiu em Araçatuba e sempre demonstrou seu orgulho por ter estudado no grupo escolar junto do seu irmão nessa cidade, que o brigadeiro Deoclésio, no fiel cumprimento de suas funções militares, destacou-se no exercício dos serviços de interesse do país e da população, tendo sido o primeiro comandante da esquadrilha responsável pelas linhas do Correio Aéreo Militar, precursor do Correio Aéreo Nacional, diretor do DAC, Departamento de Aviação Civil, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e ministro do Superior Tribunal Militar, que o brigadeiro Deoclésio foi um dos primeiros oficiais do alto escalão das Forças Armadas a defender o restabelecimento do Estado de Direito, incluindo a revogação do AI-5 e a volta do habeas corpus, apoiando a abertura iniciada pelo presidente Ernesto Geisel, que é dever legislativo araçatubense homenagear, ainda que postumamente, o tenente brigadeiro do ar, Deoclésio Lima de Siqueira. Requeremos ouvir o plenário um voto de profundo pesar pelo óbito do tenente brigadeiro do ar, Deoclésio Lima de Siqueira, ocorrido no dia 23 de abril de 98, e que desse nosso ato seja dada ciência aos familiares. Olga Siqueira, Rua Prudente de Moraes, 1440, apartamento 701, Ipanema, Rio de Janeiro. Almirante Diócles Lima de Siqueira, Avenida Vieira Souto, 46, apartamento 702, Ipanema, Rio de Janeiro. E José Melo Siqueira, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1196, apartamento 141, Jardim Paulista, São Paulo. Nelson Reis Alves, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Alguém deve ter feito, né? Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Iassuto Itinose, ocorrido dia 10 de maio de 98, aos 74 anos, que o senhor Iassuto deixa a esposa, a senhora Jane Antusa Itinose, e os filhos Maria Valéria, Paulo Henrique, Marcelo Yukio e Cláudio Toshiro. O senhor Iassuto era irmão do senhor Hirossi Itinose, jornalista e contador araçatubense, que trabalhou por vários anos nessa Câmara de Vereadores. Considerando que o falecimento do senhor Iassuto entristeceu grande parte da nossa comunidade, requeremos, ouvido o plenário, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Iassuto Itinose, e que desse nosso ato seja dado conhecimento à família lutada, Rua Princesa Isabel 39. Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que após a retirada dos trilhos da área urbana de nossa cidade, o trecho entre as ruas Tiradentes e Floriano se transformou em depósito de lixo e entulhos, que esse trecho se transforme em uma lagoa quando das chuvas, impedindo a passagem de automóveis e pedestres, requeremos, ouvido o plenário, da forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, existe projeto desse executivo visando a urbanização do trecho compreendido entre as ruas Tiradentes e Floriano Peixoto?
Segundo, em caso positivo, para quando está previsto o início das obras? Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o emissário situado nas proximidades do córrego dos Tropeiros vem apresentando constantes vazamentos devido a rompimentos do canal, atingindo as águas desse córrego, que esses vazamentos estão atingindo os pequenos produtores dessa região, em sua maioria hortifrutigranjeiros, que utilizam a água do córrego para irrigação, causando perdas e contaminação das hortas, requeremos ouvir do plenário que seja oficiado o senhor a prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o executivo tem conhecimento dos problemas que estão ocorrendo com o emissário situado nas proximidades do córrego do Tropeiros? Em caso positivo, quando o executivo pretende iniciar a recuperação desse emissário? Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Dorival Inácio de Medeiros, ocorrido dia 7 de maio, aos 65 anos de idade, que o senhor Dorival deixa a esposa, a senhora Alzira Bragança Medeiros, e a filha Vitória, que era membro atuante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, tendo se engajado nas lutas em favor da democracia em nosso país, granjeando o respeito e admiração de todos os que o conheceram, que o senhor Dorival serviu a várias administrações municipais e exerceu mandato de vereador nessa Câmara, contribuindo sensivelmente com ideias e ações para o crescimento de Araçatuba, que o Legislativo cabe a homenagem póstuma ao senhor Dorival Inácio de Medeiros pela sua dedicação e representatividade junto à comunidade araçatubense. Requeremos ouvir o plenário, voto de pesar, pelo falecimento do senhor Dorival Inácio de Medeiros, ocorrido dia 7 de maio de 98, aos 65 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na Rua das Flores, 38, bairro São Vicente. Clemente Cavazana, vereador do PMDB, Avelina Aparecido Rocha, também vereador do PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comunicamos aos senhores vereadores que as contas da Câmara do mês de abril se encontram à mesma disposição daqueles que quiserem aí fazer uma análise ou alguma pesquisa. Senhor presidente, considerando que o Jardim São José já conta com uma expressiva população, que os moradores do Jardim São José pretendam diversas melhorias para o bairro, entre elas a instalação de um aparelho de telefone público do tipo orelhão, que a Telesp tem procurado atender sempre que possível as solicitações desse legislativo, requeremos ouvir do plenário, que seja solicitada a possibilidade de instalação de um telefone público do tipo orelhão no Jardim São José, na Rua Fundador Paulinho do Gato, de frente ao imóvel 903. José Américo do Nascimento, vereador. PSB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que há poucos telefones públicos disponíveis no Parque Industrial de Grandes Resíduos, considerando que a Telesp tem procurado atender as solicitações que lhes são feitas por esse legislativo, requeremos ouvir do plenário, seja oficiada a Telesp, solicitando a possibilidade da instalação de um telefone público tipo orelhão no Parque Industrial de Grandes Resíduos, na Rua 6, de frente ao número 2640. José Américo do Nascimento, vereador. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor João Pereira dos Santos faleceu no último dia 6 de maio, aos 46 anos de idade, que o senhor João deixa a esposa, a senhora Eni Vieira dos Santos, e os filhos Zinco, Maria Teodora e Marilissa, que o senhor João destacou-se como exemplo de esposo, pai e amigo, tornando-se muito conhecido na coletividade araçatubense, tendo o seu falecimento precoce consternado um grande número de pessoas. Requeremos ouvir do plenário um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Pereira dos Santos e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, Rua Pará 595. Mário Mardegan, vereador, PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Ari Vilela Martins, ocorrido dia 11 de maio de 98,
que o senhor Ari era viúvo e deixou os filhos Eduardo e Beatriz, além do genro, nora e netos, que o senhor Ari era pecuarista pertencente à família tradicional e muito conhecida em nossa cidade. Requeremos ouvir do plenário um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ari Vilela Martins, ocorrido nessa data, 11 de maio de 98, e que desse nosso ato seja dado conhecimento à família lutada, Rua Afonso Pena, 325, apartamento 72. Nelson Reis Alves, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja solicitada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, a pavimentação asfáltica da rua Guiomar de Novaes, localizada no Jardim Parema, está incluída no plano de asfaltamento comunitário? Se positivo, para quando está prevista essa pavimentação? Se negativo, por quê? Carlos Hernandes, vereador PFL. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente, onde farão uso da palavra os vereadores Clemente Cavazana, Édipo Pereira e Edival Antônio dos Santos. Com a palavra o vereador Clemente Cavazana. Estando ausente, vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. Não é necessário nenhum esforço de memória para revelar que Araçatuba ainda não conseguiu reunir todos os fatos aqui gerados para a concretização de sua verdadeira história. Na década de 1960, se não nos falha a memória, é claro, uma fatalidade destruiu parte do grande acervo histórico que se achava concentrado no antigo Museu Histórico e Pedagógico Marechal Rondon e o Arquivo Municipal, localizado na Rua São Paulo, nas proximidades do Pronto-Socorro Municipal. O incêndio acabou com quase todas as importantes relíquias resgatadas dos que ajudaram a construir a nossa cidade. Viraram cinzas, importantes documentos que hoje ressaltariam, sem dúvida, o papel de todos aqueles que contribuíram para o estabelecimento do processo do desenvolvimento de Araçatuba. Atualmente, já restaurado, mas à espera de outros notáveis documentos, o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Rondon está garbosamente funcionando num dos mais antigos casarões que até pouco tempo pertencia à rede ferroviária federal. E é para lá justamente que gostaríamos que o acervo do jornal A Comarca fosse transferido antes que se transforme em ruínas, como já aconteceu com outros documentos históricos. Para que seus vereadores tenham uma ideia da importância deste acervo existente nas páginas do jornal A Comarca, o jornal A Comarca estaria, se não fosse fechado, se não fossem cerradas as suas portas, com quase 75 anos de existência. Araçatuba irá completar esse ano 90 anos. A diferença do aniversário de Araçatuba para a fundação do jornal A Comarca beira a 16 anos. Para se ter uma ideia da importância desse acervo existente no jornal A Comarca e que soubemos, como eu já disse anteriormente, está sendo transformado em verdadeiras ruínas. Entretanto, para que isso seja concretizado, para a alegria de todos nós, em especial para toda a família comarquense, é necessária
a intervenção do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Araçatuba. Caberá ao Conselho fazer um levantamento de todos os documentos pertencentes ao Jornal A Comarca, e não só ao Jornal A Comarca, a própria Tribuna da Noroeste, Folha da Manhã, que poderão então ser entombados pela administração municipal através da Secretaria de Cultura e Turismo. Impedidos que somos, pela lei orgânica, de elaborarmos um projeto nesse sentido, tomamos a liberdade de enviar um ofício ao Conselho para que ele inicie o processo de tombamento. O ofício diz o seguinte: prezados conselheiros do CONDEPA, cordiais saudações. O motivo que nos coloca na presença dos senhores conselheiros e conselheiras é para demonstrar a nossa preocupação com o encerramento das atividades do Jornal A Comarca de Araçatuba, depois de quase 75 anos de circulação no município e em toda a região do estado de São Paulo. Lacradas desde que o jornal deixou de circular, as instalações do Jornal A Comarca está praticamente abandonada em um prédio localizado na Marechal Deodoro, número 433, bem no coração da cidade. Dentre o farto material ali existente, está todo o acervo jornalístico, destacando-se coleções encadernadas contendo parte da história da cidade. Sem merecerem a devida atenção dos responsáveis pela manutenção do prédio, as referidas coleções já estão em processo de deterioração. Para evitar que tudo aquilo seja corroído pelo tempo, gostaríamos que o CONDEPA fizesse um levantamento daquele importante acervo para uma posterior avaliação, que seria o ponto de partida para um futuro tombamento de acordo com a Lei 4.591, que dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico, estético, arquitetônico de Araçatuba. Patrimônio também documental e ambiental do nosso município. Na expectativa de merecermos a sempre valiosa atenção dos senhores conselheiros e conselheiras, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração. Esse ofício vai ser endereçado ao CONDEPA. Espero que o desejo de tombamento deste patrimônio histórico, esse patrimônio importante, é só os senhores analisarem e verão o quanto da história de Araçatuba poderia ser contada com as reportagens, com os editoriais, com as matérias apresentadas pelo Jornal A Comarca, que era o mais antigo jornal do município ao longo desses 74 anos. Porque todos nós sabemos que Araçatuba é uma cidade carente de memória. Nós que vivemos aqui há 46 anos, já vimos diversos edifícios históricos, como, por exemplo, quem não se recorda da saudosa Igreja Matriz, do prédio da Associação Comercial, dos nossos cinemas, o Cine Bandeirantes. Quem não se recorda desses locais, desses logradouros, que poderiam estar preservados hoje para contar a nossa história, mas sem dúvida alguma, a demolição que mais me entristeceu foi, sem dúvida alguma, a demolição da Igreja Matriz, que poderia muito bem ter sido reformada, e hoje, infelizmente, para a nossa tristeza, ela não existe mais. A gente pode recordar a saudosa Igreja Matriz, onde, inclusive, eu fiz a minha primeira comunhão. A gente só pode recordar da Igreja Matriz através de algumas fotos que, às vezes, vemos aí em algumas exposições apresentadas no município. Quero também parabenizar o nosso presidente da casa, o vereador Carneiro, que da forma dele está lutando também para a preservação de nossa história, com o projeto Memória, que vem em muito boa hora, porque alguém tinha que levantar essa bandeira. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou montando um acervo de currículos de pessoas que emprestaram seus nomes para ruas de nosso município, e somente a partir desse trabalho a gente começou a perceber
o quanto falta um trabalho sério, um trabalho realmente voltado a resgatar a nossa memória, porque existem inúmeros nomes de ruas que poucas pessoas sabem quem foi este, quem foi aquele, que data é essa, que eu procurei no acervo, nos arquivos da própria Prefeitura Municipal, e eu percebi que não existe nada para dizer quem foi este ou aquele cidadão, que hoje é nome de rua. E nós sabemos também que muitos nomes de rua, como por exemplo, eu achei um absurdo, sem nenhum demérito à pessoa, Cucide Almeida, por exemplo, eu fui saber quem foi Cucide Almeida, afinal de contas, é uma das artérias mais importantes do nosso município. Quem foi Cucide Almeida? Eu diria para vocês, e soube através de vereadores mais antigos dessa casa, era um secretário do governador Adhemar de Barros. E o Adhemar de Barros viajou para a nossa cidade com a finalidade justamente de inaugurar a rua que hoje é Cucide Almeida, que se não me engano seria chamada Rua dos Araçás. E este secretário vinha de avião para Araçatuba. O avião dele caiu e ele morreu no acidente. Ele nunca tinha pisado aqui em Araçatuba. Então o Adhemar de Barros, devido ao acontecimento, solicitou ao então prefeito da época, não me lembro exatamente quem era, o prefeito daquela época, isso foi em 48, 50 mais ou menos, eu não tinha nem nascido, o prefeito, atendendo a um pedido do então governador do estado, acabou dando o nome para uma pessoa que eu não tenho nada em particular, que Deus o tenha em bom lugar, não tem nada em particular contra Cucide Almeida, mas deu o nome de uma das mais importantes artérias de Araçatuba a uma pessoa que nunca pisou em nossa cidade. O povo precisa saber desses detalhes. Por isso que eu digo aos senhores vereadores, hoje a gente percebe que existe uma cautela maior, existe um critério maior quando se dá o nome a alguma artéria. A gente tem percebido, e eu tenho coletado todas essas informações, eu vejo que existe um critério maior, existe o currículo, mesmo que não seja um currículo muito extenso, mas dá para saber se o cidadão a quem está prestando uma homenagem, se ele é um carroceiro, se ele é um médico, se ele era um lixeiro, se ele era um funcionário público municipal. Hoje, de 92 para cá, porque eu tenho praticamente todos os currículos das pessoas que são nomes da cidade. Mas isso, se eu não me engano, gostaria que o presidente me ajudasse, a partir do ano em que a Câmara Municipal começou a apresentar os decretos legislativos dando o nome de rua. Porque na prefeitura eu não encontrei praticamente nenhum currículo. Então a cidade efetivamente está carente de memória. Eu, ao longo dos anos, eu vou conseguir, se Deus quiser, são milhares e milhares de ruas, eu vou conseguir o máximo possível. Pretendo depois encadernar esses currículos que eu vou conseguir. Eu tenho até um quadro no meu programa onde eu falo os nomes de ruas. Inclusive, recebo telefonemas de algumas pessoas que nem sabiam que o parente dela era nome de rua, que o parente dela era nome de praça. Sinceramente. Ah, mas eu não sabia, acho que é uma pracinha ali, se eu não me engano, na Avenida Marúcia, eu dei o nome de igual, mas eu nem sabia que meu parente era nome de praça. Eu simplesmente mandei o decreto para ela, a xerox do decreto, falei, não tem problema, mando para a senhora. Então eu percebo que existe um total desconhecimento das próprias pessoas, dos parentes das próprias pessoas homenageadas, que às vezes sequer sabem que nomes de ruas foram dadas aos seus familiares. Então eu espero poder colaborar, eu espero que o conselho, os conselheiros do CONDEPA, possa levar a sério essa ideia, que não surgiu da minha cabeça não, vou ser sincero aos senhores, foi uma sugestão de uma pessoa amiga, que foi consultar alguns dados no jornal Comarca, e essa pessoa percebeu que aquele acervo, aquele arquivo, porque o jornal todos nós sabemos que todos os lançamentos
todos os números dos jornais, eles são arquivados. E o do jornal A Comarca, efetivamente, já começam a faltar alguns exemplares neste arquivo que deveria ser preservado a peso de ouro. Então, antes que seja tarde, eu espero que o Condepa tombe esse patrimônio histórico de nossa cidade, que são os arquivos do jornal A Comarca. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Difusora, público presente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Edival Antônio dos Santos. Dispensa. Vereador Hélio Correia. Estando ausente, vereador Jaime José da Silva. Infelizmente, nós não podemos, ele está ausente no plenário, não há como ele fazer dispensa do uso da palavra. Nós temos que chamar o vereador na sequência da ordem chamada que está aqui. Dispensa o vereador Jaime José da Silva, que infelizmente esse é o regimento que nós estamos seguindo. Encerrado assim o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia da 15ª sessão ordinária, 11/5/1998. Primeiro item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 005/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda durante a 14ª sessão ordinária realizada em 4 de maio corrente. Não tendo sido apresentada mais nenhuma emenda, o projeto está em discussão. Havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para a votação nominal, uma vez que o projeto exige quórum qualificado de maioria absoluta, 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avelino Aparecido Rocha, não. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, não. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, não. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira, Sim. sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 3 vereadores, votos pelo sim, 11, pelo não, 5. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar 005/98, de autoria do Executivo Municipal.
Segundo item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei complementar 007/98, de autoria do Executivo Municipal. Concede à empresa Construções e Empreendimentos Isamo Honda Limitada isenção do pagamento de taxas e emolumentos sobre a aprovação de projeto e alvará de construção do conjunto habitacional Jardim das Oliveiras. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 14ª sessão ordinária, realizada em 4 de maio corrente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos seus vereadores. O projeto exige, para sua aprovação, maioria absoluta de 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 15, pelo não, 2. Aprovada em segunda discussão, projeto de lei complementar 007/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 066/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a estabelecer convênio com a Acrepom, Associação de Coleta, Reciclagem de Papéis e Outros Materiais. A Comissão de Justiça deseja parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é oportuno e meritório, os fins visados são morais e legais, não merece reparo quanto ao aspecto legal e jurídico formal. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator, e opinam ainda pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer pela Comissão de Finanças do vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Giron. Solicitamos o parecer da Comissão de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente. Vereador Arlindo Mariano Araújo Filho. Favorável. Vereador Jaime José da Silva. Favorável. Vereador Nelson Reis Alves. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação,
o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 066/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 288/97, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura de requerimento apresentado pelo vereador autor deste projeto. Senhor presidente, renovando nossos cumprimentos, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência solicitar a retirada do projeto de lei 288 de 1º de dezembro de 97, de nossa autoria, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 4.132/94, constante da pauta da ordem do dia da 15ª sessão ordinária, a realizar-se no próximo dia 11 de maio de 98, tendo em vista a necessidade de maiores estudos a respeito. Certos o atendimento desse, firmamos-nos respeitosamente, Edival Antônio dos Santos, vereador do PSDB. Ofício 0367/98, endereçado ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Os favoráveis à retirada do projeto de lei 288/97 permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Fica retirado o projeto de lei número 288/97 pelo autor, Edival Antônio dos Santos. Quinto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 027/98, de autoria do edil Sidney Giron. Institui no âmbito do Poder Público Municipal a Corregedoria Geral do Município. O parecer contrário da Comissão Técnica Permanente de Justiça e de Redação ao referido projeto foi rejeitado pelo plenário durante a 9ª sessão ordinária, realizada em 30 de 3 de 98. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 10ª sessão ordinária, ocasião em que foi adiado por 5 sessões. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda apresentada pelo edil Sidney Giron. Suprimam-se os artigos 3º e 4º do projeto de lei 027/98, renumerando-se os demais artigos. Sala de Sessões, 30 de março de 1998, Sidney Giron, vereador PPB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, inicialmente, a emenda apresentada pelo autor da matéria, vereador Sidney Giron. Os favoráveis à emenda apresentada permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 7º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamar os vereadores para verificação
nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, o resultado dessa votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 10, pelo não, 6. Aprovado o projeto de lei número 027/98, de autoria do edil Ney Giron. Encerramos assim a ordem do dia da 15ª sessão ordinária, 11 de maio de 1998. Agradecemos os vereadores que aqui compareceram, o público que esteve em nossas galerias, aos ouvintes da Rádio Difusora, aos funcionários dessa Casa de Leis. A todos, boa noite.